Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, tá? Da disciplina de máquinas hidráulicas. Na aula que vimos anteriormente, vimos sobre perda de carga, tá? Então a gente viu que a perda de carga, ela pode ser tanto estimada na forma de diferença de pressão, né? Ou seja, calculando ΔP, ou na forma de perda de carga de metros, né? Então, perda de pressão seria uma força na forma de pressão, e a perda de carga em metros seria o quê? Seria o seguinte: se o meu sistema ele não tivesse perda de carga, o fluido ia escoar esse tanto de metro a mais. Como ele tem, ele deixa de escoar, tá? Então a gente viu que a perda de carga é dada por essas expressões que dependem basicamente da geometria do meu sistema, tanto do comprimento como do diâmetro, como do fluido, né? Ou seja, pela densidade e pela velocidade média do escoamento do fluido, né? A mesma velocidade média que vocês obtinham lá por meio da vazão, tanto em massa ou volumétrica, tá? Então a gente observou que para a gente conseguir obter essa perda de carga, a gente precisa determinar o nosso fator de atrito, tá? E esse fator de atrito, pessoal, caso o meu escoamento seja laminar, ele é determinado por essa expressão aqui, né, para um tubo, 64 dividido pelo número de Reynolds. E caso seja turbulento, o buraco é mais embaixo, tá? E isso vai depender o quê? Ou a gente pode calcular como? Pelo diagrama de Moody, que é em função da rugosidade relativa do nosso tubo e do número de Reynolds, ou por meio, né, da equação de Colebrook-White, que também relaciona os mesmos termos, né? Ou seja, o número de Reynolds, o fator de atrito e a nossa rugosidade relativa, tá? Só que essa expressão ela é iterativa, né? Ou seja, você precisa chutar um fator de atrito e verificar se o lado esquerdo bate com o lado direito, ou se eu fizer essa expressão menos essa, a gente chega ao valor zero. Quando ocorre isso, né, o fator de atrito é o fator de atrito ideal, tá? Então, para auxiliar vocês, pessoal, eu tive como ideia aqui nesse vídeo a gente estimar o fator de atrito, né? E também a perda de carga do nosso escoamento, tá? Então, por meio da equação de Colebrook-White. Por que por meio dela? Porque ela dá um valor mais preciso, né? No gráfico você não consegue estimar com precisão isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiramente, eu vou até utilizar para vocês, vamos utilizar o planilhas aqui do Google, tá? Muitas vezes não tem o Microsoft, né? Então, eu vou utilizar uma planilha nova em branco, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra gente. Adicionar página. Deixa eu verificar, pessoal, que eu não estou muito acostumado a utilizar. Aí, zoom. Vamos dar um zoom legal aqui, bacana, tá? Então, pessoal, o que é claro, a gente precisa do número de Reynolds e da rugosidade relativa, tá? Então, a gente precisa dos dados da nossa tubulação, tá? Então, vamos colocar aqui na coluna A os dados que a gente precisaria, ou seja, o comprimento, vamos colocar em metros, o diâmetro da nossa tubulação, também em metros, a vazão, aqui eu vou colocar, pessoal, em metro cúbico por segundo, ou seja, a vazão volumétrica, né? A densidade do nosso fluido e a viscosidade, tá bom? Viscosidade qual?
Aí tanto faz, né, pessoal? Vou colocar aqui a dinâmica para a gente obter, né? Beleza. E aqui a gente pode utilizar a nossa rugosidade, né, em metros ou milímetros, né? Ok? Deixa eu só verificar se tem um complemento macro. Não sei se eu vou conseguir a mesma coisa que eu conseguiria no Excel. Tá? Que tem aquelas ferramentas de desenvolvedor, né? Não sei se a gente consegue obter aqui. Mas tudo bem, tá? Vamos seguindo então. Depois eu explico para vocês no Excel, para quem tem aí depois, que dá para fazer também. Eu sinceramente desconheço, tá? Então para isso, pessoal, o que eu vou fazer? Vamos utilizar já uns dados de um exercício, né? Vou pegar o exercício 1 aqui, ó, que tem todos esses dados, né? Ele quer saber a perda de carga, tá? Que é por quantos metros? Por quilômetro. Então, nosso comprimento é 1000 metros. O diâmetro é 45 centímetros, né? Então, é 0,45 metros. A vazão é 190 litros por segundo, tá? Então, a vazão, a gente vai ter o quê? 190 divide por 1000, né? Se eu colocar esse 190e a menos 3, ele já entende que é vezes 10 a menos 3, tá? Óleo, pessoal, aqui o exercício não está fornecendo a densidade do óleo. Então, vamos procurar aqui rapidinho, ó, densidade do óleo. Inferior a 900, né? Vou colocar o óleo vegetal aqui, ó. Vamos colocar 900, um valor aproximado. A viscosidade dinâmica. Aqui ele está dando a viscosidade cinemática, tá, pessoal? Que é o que? A viscosidade dinâmica vezes a densidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, é 1,06 elevado a menos 5 vezes a densidade, tá? E a rugosidade, pessoal, a gente precisa saber o material do tubo, né? A gente viu que tinha essa tabelinha aqui na aula passada. Cadê? Aqui, ó, a gente tinha as rugosidades para o tubo. Ali ele estava falando que era de aço. Então, é 0,045 milímetros, tá? Não esqueça que está em milímetro, tá? Então, beleza. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, lembra? Para calcular o fator, a perda de carga, eu preciso do fator de atrito, né? Ó. Então, nosso objetivo é a perda de carga. Para isso, eu preciso do fator de atrito, que é o meu F. E para calcular o fator de atrito, eu preciso da rugosidade relativa. Eu preciso do meu número de Reynolds desses caras, tá? É basicamente isso. Então, a gente precisa da rugosidade. Vamos achar a rugosidade relativa e o número de Reynolds, tá? Então, eu vou criar aqui mesclar, né, ó, dados para a obtenção do fator de atrito, tá? Então, vamos começar pelo mais simples, que é a rugosidade relativa, que ela não tem unidade. Ela é o que? Simplesmente a nossa rugosidade dividido pelo diâmetro, tá? Mas a minha rugosidade está em milímetro, então eu tenho que dividir por 1000. E eu tenho que dividir pelo nosso diâmetro, tá? Então, essa aqui é a nossa rugosidade relativa, tá? E a gente precisa calcular o nosso número de Reynolds, né? Voltar aqui na expressão do número de Reynolds. Essa aqui, pessoal, ó. A gente tem a densidade, a gente tem a viscosidade dinâmica.
falta encontrar nossa velocidade média, tá? Como eu faço isso? Por meio da vazão. Como? A vazão dividido pela área da seção do tubo. Eu vou pegar aqui a minha vazão e vou dividir pela área. A área é o quê? É π. Nosso diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Acho que o nosso π aqui ele precisa ser entre parênteses, né? Aí, ó. Essa é a velocidade média, né? Ó, 1,19, tá? Vamos deixar em forma de número. E aí a gente já pode calcular o RE, que é o número de Reynolds, também é um parâmetro adimensional, no qual é o que? A densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela nossa viscosidade, ok? E a gente pode observar que ele deu um valor relativamente alto, tá? A gente pode tirar um pouco as vírgulas aqui, né? Deu 50 mil. Aí a gente volta, né, pessoal? 50 mil, ele é maior que 4 mil, portanto eu tenho um escoamento turbulento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até colocar aqui, ó, uma coluninha com um tipo de escoamento. E aí eu coloco uma função C. Então, se esse cara aqui, ó, for menor ou igual a 2.300, o que eu ponho? Eu escrevo escoamento laminar, né? Vamos colocar laminar. Caso contrário, eu vou ter um turbulento. Tá? Erro na análise da fórmula. Não sei se ali é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui, ó. Acho que são duas aspas, pessoal. Às vezes é ponto e vírgula, eu estou colocando vírgula. Ah, é ponto e vírgula, pessoal. Olha que erro besta. Então é ponto e vírgula, ó, deu turbulento, tá? Então, ó, já até responde qual tipo de escoamento que eu tenho, tá? E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos deixar aqui o fator de atrito de lado, que é o nosso Fzinho, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui seria a página principal. Vou colocar aqui, ó, perda de carga. E aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Vou criar uma nova planilha com a equação de Colebrook-White, que eu vou fazer aquilo lá, tá? Então aqui eu vou chutar os meus valores de F e aqui eu vou ver se ele vai dar zero, né? E quando ele dá zero, ele vai retornar para um ponto aqui o meu valor F correto, ó. Vou deixar aqui, ó. Então, ó, só para a gente ter noção ali, vou voltar no nosso slide. Deixa eu dar uma... Se a gente olhar aqui, ó, no nosso gráfico, ele vai variando, ó. Começa no 0,08. Então, vamos começar no 0,08. Não vamos inventar a roda, não. E vamos dar um incremento, pessoal, de 0,01. E vamos rodar até chegar no 0,1 ali, ó. Igual está no nosso diagrama de Moody. Tá? Já tem chão aqui, ó. Vamos rodar um pouquinho mais. Vamos indo. Aí, ó, chegou, tá? Vamos até o final. Qual a igualdade que tem que ser respeitada? Essa aqui, ó. Então, como que vai ficar, ó? É igual a 1 sobre raiz do nosso F mais 2 vezes o log de 10, né? Rugosidade relativa, então a gente vem aqui onde está a nossa rugosidade relativa, dividido por 3,7 mais 2,51, dividido, aí não podemos esquecer de abrir um parênteses, número de Reynolds vezes a raiz de quem? Do nosso F, tá? Então, fechei ali, fechei o log.
tá? Um erro muito comum que o pessoal comete. Tem valores, pessoal, que eles não podem mudar. A rugosidade relativa é sempre a mesma. O número de Reynolds é sempre o mesmo. E se eu clico duas vezes aqui embaixo, ele vai estar variando esses caras. Tá vendo? Aqui está o B11, ó, B12, B13. Então a gente tem que fixar esses caras. Como que a gente fixa? F4, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então vou clicar, ó. Ué. Vamos ver se deu algum errinho, mas aí, ó. Ele não foi para todos os restos, então a gente vai ter que arrastar aqui no manual. Não sei porquê. Mas vamos lá. Eu não estou acostumado muito com o Google, com a planilha do Google não, pessoal. Então eu apanho um pouquinho aqui. Mas tudo bem, ó, arrastamos, tá? Pode ver que ele vai diminuindo, ó. Tá vendo, ó? Até chegar no que é mais próximo do zero. Qual que é mais próximo do zero? Esse cara aqui, ó. Tá? Mas assim, pessoal, imagina que você vai fazer isso várias vezes. É cansativo você ficar olhando, tá? Então vamos tentar automatizar essa planilha, ou seja, aparecer aqui sempre o F correto, né? Então como que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai marcar o índice no qual a gente tem um elemento mais próximo do zero, tá? Como que a gente faz isso? Pelo CORRESP, ó. Ele vai marcar a posição, tá? Então, ó, o que eu quero saber? Quando a minha igualdade for zero, né? Aonde? Em qual intervalo? Nesse aqui, tá? Qual o tipo de pesquisa? Né? Aqui é opcional, tá, pessoal? O tipo de pesquisa, ele é o quê? Quer se você quer exato ou não, né? Ó, no 1 ele encontra o maior valor menor que ou, né? Ou igual a chave de pesquisa. No 0 ele encontra o valor exato. E no -1 ele encontra o menor valor que ou igual, tá? Então vou só mostrar para vocês o que seriam esses caras. Se eu colocar 1, pessoal, ó, ele colocou a posição 999. Por quê? Porque ele foi rodando, pessoal. E todos esses caras são maiores, né, que zero. Então não convém. Eu tenho que pegar o primeiro valor no qual ele vai o quê? Começar a ser menor. Tá, ó, encontra o menor valor maior que zero. Tá? Porque se ele encontrar, ó, o maior valor menor, o maior valor menor vai ser o final, vai ser o que vai estar mais afastado. Então eu vou colocar o -1, ó. Ele deu a posição 132, tá? Então vamos lá, ó. O que é a posição 132? Ó? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? 132 é essa. Aí vocês vão falar assim, pô, professor, mas não é a 132, é a 133 que é a que está mais próximo do zero antes de inverter o sinal. É, mas por quê? Porque lá eu comecei a procurar a partir do B2, ó. Se eu começar a procurar a partir do B1, ó, você vai ver que ele vai ser o 133. Tá? Então, ó, só para vocês verem. Então vamos criar o seguinte, ó. Posição e o fator de atrito correspondente àquela posição, só para vocês entenderem. Então vamos lá fazer o CORRESP de novo, correspondente a zero, em qual intervalo? Nesse aqui, né? E qual tipo de pesquisa? -1. Então na posição 133, qual fator de atrito eu vou ter, pessoal? Aí a gente utiliza o índice, tá? Qual que vai ser a nossa referência, pessoal?
Referência é a posição, pô. Tá onde? De que linha? Na verdade não é linha, né? É coluna, né? Mas tudo bem. É uma referência de linha, né? Perdão. Daqui até o final. Como é? Referência, matriz de célula a deslocar. Ah, tá. Perdão, pessoal, que eu confundi. A referência é onde eu quero o valor. Que é exatamente... Deu pau aqui. Aí. Aqui até o final. Que ele tá dando um bug aqui, pessoal. Essa referência daqui até o final. Bom, então não... Ele não está querendo obedecer, pessoal. Então vai ser do A inteiro, né? Vamos colocar assim mesmo. Vai ser do A1 até o A. Qual linha? Essa aqui, ó, da posição. E ele vai voltar ao fator de atrito referente à posição 133. Vamos ver se isso é verdade? 133 dá 0,0211. É isso, ó. Para outra posição, ó, eu posso, que seria a posição seguinte, é qual? É o 0,213. Ah, tá, pessoal, só que a gente não pode esquecer de fixar esses caras, tá? Senão ele anda junto, né? Tem que ser o 0,212, tá? Tudo bem? E a gente pode pegar o valor da igualdade para esses caras também, tá? Vixe, tá doideira. Vamos fazer de novo, não tem problema. Bom que aprende. Então, índice, qual que é a referência? Agora é, ó, essa aqui. Qual a linha? É a posição, né, ó. Então, ó, a igualdade para esse cara deu esse valor e para esse cara aqui, tá? Então, a gente tem que decidir qual desses aqui vão ser mais próximo do zero, tá? É simples, né, pessoal? É só o quê? Achar o valor absoluto, né, ó. Tudo bem? Esse aqui está mais próximo do zero. Então, meu fator de atrito mais correto seria esse, tá? Mas eu consigo automatizar isso também, ó. Vou colocar aqui, ó, fator de atrito correto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um C, tá? Então, se esse cara aqui, né, o valor absoluto dele for maior que o valor absoluto desse, o que significa, pessoal? Significa que esse cara vai estar mais longe. Então, o fator de atrito correto vai ser o de baixo. Agora, se ele estiver mais próximo, ou seja, o valor falso, ele vai estar menor que o outro. Então, seria ele o correto. Tá? Perdão. Perdão, pessoal, desculpa. Eu peguei ele, mas era o valor do fator de atrito correspondente, né? Então, seria esse aqui. E o seu falso vai ser esse aqui. Então, o fator de atrito correto, pessoal, vai ser o 0,0211, tá? Então, isso ele vai calcular tudo nessa aba. E aqui, o que a gente vai precisar fazer? Só colocar um igual, ó. Igualzinho quem, ó? Essa posição aqui, ó. E aí, pessoal, eu posso variar esses parâmetros que o cara lá vai continuar calculando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu diminuí o diâmetro da minha tubulação. Ó, ele já alterou tudo, pessoal.
calculou rugosidade relativa, calculou o Reynolds, calculou o fator de atrito, tá? Ele já faz tudo. Ah, ó, quero para água, é 1000. Ele vai calcular também, pessoal. Tá feito. Tá? Ele vai variando com o que vocês vão colocando. Né, ó, tem um cara com uma densidade maior. Ele só tá, acho que, demorando para atualizar, pessoal. Eu acho que ele tá demorando para dar uma atualizada, pessoal. Mostrar históricos. Vou ver se dá para dar uma... Bom, mas é só atualizada, pessoal. Então ele vai calcular automaticamente, tá? Ele vai fazer a mesma coisa que aquela planilha que a gente fez, tá? Ele vai substituir esses valores e calcular para a gente, tá? Vai ver que está tudo automatizado. Se eu altero minha vazão, ele vai alterar minha velocidade, tá vendo? Né, ó, alterei minha vazão para 0,5. Ele alterou e já faz tudo, ó. Vamos colocar uma vazão bem pequenininha. Ó, Reynolds. Aí a gente tem um erro, pessoal. Qual o erro? Essa equação, pessoal, ela só funciona para quando o quê? Quando o meu escoamento estiver turbulento. Se ele for laminar, igual nesse caso aqui, ele não vai funcionar, pessoal. Não funciona, tá? Então, o que acontece? A gente tem que calcular, fazer uma automatização para quando for laminar, calcular como? 64, o nosso fator de atrito vai ser 64 sobre o número de Reynolds, tá? Então, vamos colocar uma condição if aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Se aqui for igual ao turbulento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que foi calculado lá na correlação aqui. Caso contrário, o que acontece? O meu fator de atrito vai ser 64 sobre o meu número de Reynolds. Olha que bacana. Tá? Tudo bem? Então eu só não sei porque ele não está mudando aqui, ó. Porque o Reynolds era para ter dado laminar, né? Ó, tá menor que 2300. Né? Não sei por que tá dando problema aqui, pessoal. Não sei se é da planilha. Ela demora um pouquinho para atualizar. Deixa eu dar recarregar aqui a bicha. Bom, tá com algum errinho aqui, pessoal, tá? Vou verificar, caso contrário, 64 sobre Reynolds. Bom, é isso, era para estar dando certo, tá, pessoal? Provavelmente deve estar com algum erro aí na planilha, tá? Não sei por quê. Mas essa aqui, pessoal, ó, tá certinha, tá? Mas beleza, pessoal, é basicamente isso. Se vocês quiserem automatizar aí para vocês conseguem obter um programa que automaticamente ele vai calcular tudo, tá? Eu só não sei porque ele tá dando turbulento aqui, pessoal.
Vamos clicar de novo. Se esse cara aqui for menor que 2.300, laminar. Caso contrário, ele vai ser turbulento. Aí, ó, agora foi. Não sei por quê, pessoal. E aí ele calculou certinho, ó, tá vendo? Veja que lá da equação de Colebrook-White está dando esse fator, ó. Mas não é, ela só serve para quando o meu escoamento estiver turbulento. No laminar tem que ser o quê? 64 sobre o meu Reynolds. Aí, ó, tá vendo? E aí agora ele automaticamente já calculou, tá? E aí, pessoal, é simples. Agora a gente pode calcular a perda de carga, tá? Perda de pressão em Pascal e a gente pode colocar a perda de carga em metros, que é o HL, né? E aí basta a gente utilizar aquelas expressões que a gente viu, ó. A perda de carga em pressão, ela vai ser o quê? O nosso fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a densidade vezes a nossa velocidade média ao quadrado sobre 2. Então, ó, a perda de carga por quilômetro seria essa aqui, ó, bem pequenininha, né, em Pascal. Em metro, pessoal, ia ser o quê? O nosso fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2 vezes, vamos colocar o G aqui 9,81 até para dar um resultado bacana. Então a gente pode ver que é uma perda muito pequena, tá? Por quê? Porque é um escoamento laminar, tá? Mas vamos ajeitar os dados para o exercício, que a gente já deixa feito o nosso exercício 1, tá? Então a vazão é de 190 litros por segundo dividido por 1000, a nossa densidade é a do óleo. Veja que a gente tem uma perda de carga de 0,2 metros, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desculpa pelo vídeo ter durado um pouquinho mais, que eu dei umas travadinhas aqui no programa. Depois eu passo aqui a planilha para vocês, tá? Mas eu recomendo vocês fazerem em casa para treinar o Excel, tá? Um abraço!